Professor Ricardo, sempre bem-vindo aqui, trazendo uma aula pra gente. Bom dia, professor. Bom dia, Flávia. Bom dia, Meg. Bom dia, Darcy. Bom dia aos nossos ouvintes e nossos telespectadores. E hoje, professor, trouxe um assunto muito importante, que vai ser um puxão de orelha para muitas pessoas. Hipertensão arterial, né, professor? Porque a gente está comemorando o Dia Mundial, e aí falar sobre esse assunto que traz problemas para a saúde, é silencioso e às vezes a gente nem imagina que tem esse problema. Professor, vamos começar explicando o que é essa tal dessa hipertensão arterial? Fácil de entender. Eu trouxe um boneco aqui. Pedro vai aproximar um pouquinho mais aqui para nós entendermos. Olha só, nossos ouvintes nos perdoem, né? Eu estou trazendo aqui um boneco mostrando todas as artérias do corpo. As artérias, elas estão em vermelho. Essas artérias, elas levam sangue para todos os nossos órgãos. Levam oxigênio, nutrientes, e elas têm o poder de dilatar e de constringir. É natural isso do nosso organismo. Só que a hipertensão é quando essas artérias que estão em todo o nosso corpo, elas estão constritas, elas estão mais fechadas. Então o sangue, para passar por essas artérias, tem uma resistência maior. Então gera uma força maior de passagem e aí então nós dizemos que há uma hipertensão. Um aumento da pressão pela passagem do sangue nessas artérias mais fechadinhas. E aí vem o porquê que essas artérias ficam fechadas. Eu vou colocar aqui o boneco aqui. Vamos lá. E aí nós vamos explicar isso. As artérias, elas apresentam uma estrutura muscular dentro delas. Se elas estão contraídas, as artérias ficam muito fechadinhas. Lembra quando a gente vai na mangueira do jardim e quer um jato mais forte? O que a gente faz? A gente tampa uma partezinha ali. E ele fica mais forte, não é? Então a pressão aumentou de saída. É a mesma coisa disso. Quando os músculos que estão na artéria, são músculos muito pequenininhos, fazem essa contração, aí eu gero uma pressão maior nas artérias e gera hipertensão. E aí como é que esses músculos reagem? Eles reagem ao estresse. O estresse faz com que eles se contraiam e aí fecha as artérias e gera a hipertensão. Então aí um fator causal da hipertensão. Só que existem pessoas que têm mais a questão hereditária. Aliás, 90% dos hipertensos é hereditário. 90%. E aí nós temos então algum motivo que ainda não é totalmente explicado, que essas pessoas têm alguma reação naqueles músculos lá, naquele sistema que gera a constrição dessas artérias. O idoso, que pode não ser hereditário, mas o idoso ele começa a ter um enrijecimento das artérias. A gente chama de arteriosclerose. Essas artérias ficam mais rígidas, também gera a pressão lá dentro. Então, a pressão alta. Se alimentar muito de alimentos salgados. Muito sal. Tem pessoas que são sensíveis ao sal, que fazem com que essas artérias tenham uma resposta de constrição. Então, para o nosso ouvinte, telespectadores, a hipertensão arterial é então essa condição das artérias de se fecharem e o sangue, quando passa por elas, gera uma pressão muito alta. E existe a classificação com relação a isso. Eu posso ter uma hipertensão leve, moderada e grave. Tudo depende da mensuração da pressão e aí é possível a gente interpretar se o indivíduo tem uma pressão alta patológica ou às vezes é uma pressão alta esporádica, porque muito da hipertensão arterial esporádica é por questão emocional. Olha só. E aí a gente tem que pelo menos ter uma avaliação de 3 dias consecutivos para entender se aquilo é uma hipertensão esporádica ou se já é uma hipertensão instalada. Professor, hipertensão, tem sintomas, tem os sinais para que eu possa ficar mais atento quanto a isso? A hipertensão ela é muito traiçoeira. Ela não gera sintomas até que ela esteja numa situação mais avançada.
Então, a hipertensão leve, a hipertensão moderada, normalmente não gera sintomas. Eu sempre digo assim, se a hipertensão coçasse, doesse ou ardesse, a gente já se... Corria para o médico. Mas não é assim. Então, ela é silenciosa e quando ela atinge patamares maiores e principalmente tempo mais prolongado da sua ação, nós chamamos de hipertensão grave, aí eu começo a ter sintomas. E esses sintomas estão muito relacionados com aquele peso, sabe, na nuca, aquele peso, dor de cabeça. Isso é um sinal efetivo da hipertensão já grave, né? Tonturas, às vezes falta de ar, cansaço, ânsias de vômito. Então são desconfortos que vêm por esse padrão da hipertensão. Só que infelizmente já está instalada uma pressão muito alta já, e aí quando ele vai fazer uma avaliação já está instalada a hipertensão grave. Então não tem sintomas, mas é possível se avaliar precocemente. Muito bom, professor. E aí o senhor falou sobre essa hipertensão trazer essa tensão para os músculos, tudo. O que a hipertensão pode trazer de problema de saúde para o nosso corpo? Muitas coisas. Porque como ela é silenciosa, ela vai gerando esse aumento da pressão também quando eu oferto esse sangue para os órgãos. Então eu vou gerando muita pressão naquelas artérias menores, porque eu vou diminuindo o tamanho das artérias até chegar nos órgãos. E aí eu posso gerar sobrecargas pressóricas no rim, e isso gerar uma insuficiência renal ao longo do tempo, claro. Eu posso ter uma sobrecarga pressórica no cérebro e eu posso gerar um AVC hemorrágico, ou seja, um acidente vascular encefálico hemorrágico, o nosso público conhece como derrame cerebral. Verdade. E eu posso também sobrecarregar o coração. Aquelas artérias coronárias que irrigam o coração, eu posso sobrecarregar elas e o indivíduo ter um infarto. E você sabe que eu posso sobrecarregar as artérias do globo ocular e da retina? Não. São artérias muito fininhas, mas se eu aumento a pressão arterial delas ao longo do tempo, eu posso ter lesões de retina. Então as pessoas começam a falar, olha, estou com a visão turva, embaçada. Não é catarata, tá certo? Não é glaucoma, na verdade nós temos ali uma hipertensão relacionada à hipertensão geral que nós temos. Então, sempre que lembrarmos de hipertensão, nós temos que pensar que eu posso ter complicações em algum órgão, e normalmente esse órgão é um órgão muito importante que nós temos, aí gera a segunda etapa, que são as doenças mais graves. Professor, e o tratamento então? A solução para tudo isso? Olha... Tem cura ou só tratamento? Não tem cura. Controle? Não tem cura, mas tem tratamento e controle. Então vamos entender que eu tenho muitos fatores de risco que podem gerar. Sim. Apesar de a hipertensão arterial ela ter 90% eu peguei do meu pai. Hereditário? Hereditário. Então, eu ainda não consigo fazer um controle específico sem que haja uma medicação associada. Mas vamos lá. Tem tratamento? Tem. Na maioria das vezes, e na parte inicial, é com mudanças de hábito de vida, Meg. Sim, sim. Então, fazer e praticar atividade física regular ajuda a dilatar aquelas artérias e a pressão ela é controlada. Evitar comer alimentos salgados, gordurosos, embutidos. Mudar o hábito para alimentações mais saudáveis, com menor quantidade de sal e alimentos mais naturais. Isso também evita que haja aquela constrição, os vasos são mais dilatados. Controle do estresse, a gente tem falado tanto disso. Nós moramos no interior de São Paulo. Nós temos várias formas de destampar, né, aquela pressão da panela, né? A gente nós temos várias situações, nós temos bons relacionamentos afetivos, nós conhecemos pessoas, nós conseguimos ter uma atividade física regular, um esporte regular, passeios em praças, ou seja, a gente consegue em algum momento gerar algum relaxamento, e isso é fundamental. Então, mudando esses hábitos de vida, Meg, pode ser que nem precise de remédio, mas
tem pessoas que acabam atingindo patamares maiores. Aí é necessário as medicações indicadas pelo médico, que são diuréticos e são vasodilatadores, que aí, tomado regularmente, o indivíduo tem um controle tranquilo da pressão arterial. E tem que cuidar desde sempre, né, professor? Sempre. Não esperar para ter a terceira idade, Não, já começar a se cuidar agora. E nós sabemos que os fatores de risco, eles estão muito prementes, né? Por exemplo, a raça negra, ela tem uma propensão maior. Olha só. Exatamente. Então, como eu tenho uma característica já específica, então as pessoas já começam a pensar em controles, já começam a fazer avaliações. Inclusive, como é que é feito o diagnóstico? Às vezes o nosso ouvinte, telespectadores, não sabe. O diagnóstico ele é feito pela verificação da pressão arterial. Medir a pressão arterial é o termo mais simples, né? Para as pessoas que estão na faixa de 20 até 30 anos de idade, 40, a fazer uma avaliação por ano. Perfeito. Verificar uma vez por ano. Posteriormente, eu vou verificar a cada 6 meses. Quando eu entro na faixa dos 50 anos, é o maior risco de ter a hipertensão. Então, eu tenho que fazer avaliação a cada 6 meses. Caso eu identifique a pressão alta, então é necessário fazer 3 dias consecutivos. Porque se der hipertensão 3 dias consecutivos, eu já estou com esse padrão de hipertensão. Procuro o médico e o médico às vezes vai fazer um Holter ou um mapa da pressão arterial. O que é isso, professor? Lembra que a nossa Júlia... A Júlia, que é aquele aparelhinho, que fica mensurando a pressão o dia inteiro. Perfeito. Aquilo é uma verificação contínua da pressão, para ver como é que essa pressão se comporta durante um dia inteiro. Então, existem essas formas de diagnóstico e, consequentemente, o tratamento vai ser feito de acordo com a característica da pressão. Agora, Flávia, 14/9 já é hipertensão arterial. E existem estudos que já começam a jogar isso mais para baixo, viu? Nós já temos estudos na Inglaterra que 13/9 já é considerado hipertensão. Ai, ai, ai. Porque as consequências a longo prazo podem ser danosas. Por isso que quanto mais cedo eu descobrir e mais cedo eu controlar, consequentemente eu tenho menores problemas lá na frente. Muito bom. A gente conversou ao vivo com o professor Ricardo Martins, sempre trazendo uma aula com muito conhecimento pra gente cuidar da nossa saúde de forma preventiva. Professor, quero agradecer muito a participação. Eu que agradeço e nós vamos trazer um tema semana que vem relacionado a esse tempo. Você está sofrendo com o tempo seco? Sempre, né, professor? Eu sou a primeira vítima. Esse tempo seco, mas esse friozinho? Sempre. Esperamos que isso saia, mas se não, a gente vai trazer algumas dicas importantes para os nossos ouvintes. Combinado, combinadíssimo para a próxima semana. Obrigada, professor. Eu que agradeço. Obrigada.